Uma bênção, né, ter o irmão João dirigindo, é uma bênção, um privilégio assim, poder participar com o irmão João, os irmãos também da União Masculina. Nós somos fortes, né, juntos nós somos mais que vencedores, né, que Deus abençoe o irmão João, em nome de Jesus, amém? Amém. Irmãos, eu gostaria de, nós continuamos a estudar a palavra em Apocalipse. Eu gostaria que os irmãos abrissem a palavra de Deus no livro de Apocalipse, no capítulo 3, a partir do verso 1, em nome de Jesus, amém? Louvado seja Deus. Alegria ver os irmãos aqui, o Dantas também, os irmãos que nós temos aí procurados estarmos juntos, na presença de Deus. Juntos nós somos mais fortes, em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Apocalipse capítulo 3, verso do 1 ao verso 6, e diz: ao anjo da igreja em Sardes escreve: essas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tem nome de que vives e está morto. Ser vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te, porquanto se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens contudo em Sardes umas poucas pessoas que não se contaminaram, que não contaminaram as suas vestiduras, e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor assim será vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Senhor nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, te damos graça, te agradecemos, ó Pai, com mais essa rica oportunidade, Senhor, de estar aqui na tua casa, Senhor, meu Deus, na presença do Senhor, dos meus irmãos aqui, meu Pai, que maravilha, Senhor, poder estar na tua casa, Senhor, meu Deus, louvando, Senhor, orando, meu Deus amado, que o Senhor nos dê esse privilégio, meu Pai. Pai, muito obrigado, Senhor, meu Deus, que o Senhor, meu Deus amado, fale a cada coração nessa noite, em nome de Jesus, que o Senhor abra, Senhor, nosso coração, meu Deus, para que nós possamos, ó Pai, guardar a tua palavra, Pai, para não pecar contra ti, meu Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, nós te amamos, ó Pai, e nós, meu Deus, somos gratos, meu Pai, por tudo que o Senhor tem feito, meu Pai, no nosso meio, Pai. Pai, abençoe cada um nessa noite, Deus, em nome de Jesus, amém. Mas a palavra de Deus na igreja de Sardes, a igreja de Sardes, Sardes é uma cidade histórica da Lídia, sofreu 2 grandes invasões devido à negligência das suas sentinelas. A primeira invasão ocorreu em 546 a.C., liderada por Ciro, o Grande, rei da Pérsia. A segunda invasão foi em 189 a.C., comandada por Antíoco III, rei da Síria. Esses eventos marcaram a decadência dessa cidade. Era uma cidade rica, uma cidade importante, mas devido às invasões, essa cidade ela nunca mais foi a mesma. A cidade também sofreu com terremoto, e nós sabemos que quando acontece uma tragédia, uma catástrofe em muitos lugares não conseguem mais ser o que era antes. Muitos lugares têm dificuldades, bem assim às vezes com algumas pessoas. Às vezes acontece uma situação, uma dificuldade, e às vezes a pessoa não consegue se reerguer. E essa cidade de Sardes, irmãos, ela era importante, ela tentou se reerguer, mas não conseguia. Aquela glória, aquela importância, aquela riqueza, ela não foi mais como antes. Mas existia uma igreja estabelecida ali, uma igreja que foi plantada em Sardes, era uma das 7 igrejas da Ásia, e Deus, Ele se importa com a sua igreja. É uma igreja que estava localizada num lugar que sofreu com invasões, sofreu com terremotos, e a história, quando nós vamos estudar a história da igreja, nós vimos que essas invasões aconteceram por causa da falta de vigilância dos sentinelas que estavam naquele local. Às vezes, irmãos, nós se deparamos com autossuficiência, com orgulho, diferente dos seres humanos também com a gente, que podemos sofrer problemas na nossa vida por causa de vigilância, falta de vigilância.
E o problema da igreja de Sardes foi isso, né? Também o problema da falta de vigilância. E eu lembro de uma coisa interessante, mas quando você vai ver cada igreja em Apocalipse, quando você vai estudar a fundo, Jesus, ele é maravilhoso. A palavra de Deus é tão tremenda, irmãos, que Jesus, ele usa o contexto da cidade, aquilo que a cidade sofreu, aquilo que a cidade passou, ele usa isso para falar com cada igreja, para falar com cada pessoa. E Jesus se preocupando com o seu povo, né? Porque ele nos comprou com alto preço. Uma coisa maravilhosa ali, Jesus, ele mandou João escrever uma carta para a igreja. Imagina só, irmãos, é claro que essa mensagem fala da igreja de Sardes, a igreja histórica, fala também do período profético e fala conosco também. Mas você imaginou se você recebesse uma carta diretamente de Jesus, irmãos? Qual seria a sua reação? Se Jesus tivesse que falar algo com você ou comigo, qual seria a nossa reação? Um Jesus que nos conhece do avesso, ele conhece a gente por inteiro. Ele vê o que está dentro do nosso coração. Ele conhece todas as coisas. Nada, fica oculto aos olhos do Senhor. Ele vê o que nós não vemos. Ele vê além da aparência. No verso 1, o anjo da igreja que está em Sardes escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheça as tuas obras, que tem nome de que vives e está morto. E aqui lá no Apocalipse capítulo 1, ele fala que Jesus, é aquele que tinha 7 estrelas na mão dele. E aqui também repete, para dizer que Jesus, reforçando que Jesus é o dono da igreja. Ele é aquele que anda no meio da igreja. Ele é aquele que anda, ante as 7 igrejas. Que ali vê também os anjos, os ministros das igrejas. E Jesus, ele fala para essa igreja que ele conhecia as obras, mas a igreja, irmãos, tinha nome de que vivia, mas estava morta. E o tema dessa noite é viver de status. E a igreja, tinha esse nome, de que era uma igreja boa, uma igreja saudável, uma igreja fiel, uma igreja que praticava boas obras, uma igreja que estava bem, mas Jesus, ele deu um diagnóstico dele. A igreja que aparentemente estava tudo bem, que não tinha problema, que estava tudo tranquilo. A igreja se autoproclamava viva, tinha aquela fama, tinha aquele nome de que vive, nome de que sou uma igreja, nós somos uma igreja saudável, mas não era assim que estava acontecendo. E Jesus, ele conhece a gente por dentro, e ele conhece as nossas obras. Jesus, ele não só olha o que nós vamos fazer, mas como nós vamos fazer, a intenção do que nós vamos fazer, qual a intenção do nosso coração. Ele enxerga tudo isso, irmãos. Não só o que vamos fazer, mas a intenção do nosso coração. E esse é um perigo. A gente ter um nome, ter um status, de que vive, de que está bem, de que não estou fazendo nada de errado, mas Jesus, ele conhece a gente no oculto. Ele conhece a gente em 4 paredes, ele conhece as nossas conversas, ele conhece o nosso coração, ele conhece o cumprimentar de alguém, do irmão, da irmã, ele conhece tudo. Ele sonda, a Bíblia fala que ele sonda a mente e o coração, ele conhece o nosso interior. Isso é maravilhoso, isso também ao mesmo tempo é terrível. Não é verdade, irmãos? Isso pode ser maravilhoso de um lado e terrível do outro, se nós não estivermos sendo sinceros com Deus na nossa vida. Se nós não estivermos sendo sinceros no nosso modo de viver. Não basta só crer que existe um Deus, mas é preciso crer e temê-lo. Hoje, na mensagem da igreja de Tiatira, nós falamos sobre a questão dos evangélicos de Begé, dos crentes de Begé. Muito falava-se antigamente dos católicos de Begé, não é católico só de Begé, mas hoje também existe os crentes de Begé. São só crentes quando alguém chega e fala lá, você é com a religião, eu sou evangélico, eu sou crente, eu creio em Deus, eu não vou para a igreja, mas eu sou evangélico. Eu não vou para a igreja, mas eu sou crente. Eu estou do lado dos crentes. Então existe isso hoje. É nominal. Você é algo nominal.
preciso, mais do que descer as águas, é preciso crer, é preciso se arrepender dos pecados para ser uma igreja. Para ser igreja, a pessoa precisa passar pelo estágio do arrependimento, é se arrepender dos seus pecados e se voltar para Deus. Totalmente, a igreja é feita de ex-pessoas que, ex-ladrões, ex-adúlteros, ex-mentirosos, tantas coisas. E a igreja, ela precisa, para essa igreja precisa passar por isso. É preciso sair, é além da aparência, é além de ter seu nome, né? Ali no livro de membros, é mais do que participar de uma Assembleia Geral de Membros, ali ter o seu nome, ter sua carteirinha, ter seu envelope de dízimo. É preciso comprometimento com Jesus, com a palavra. Isso tem se alastrado. É como um fogo numa floresta, destrói tudo. Tem se espalhado uma falsa sensação de ser de Deus, por falta de seguir doutrina, por falta de seguir a palavra. Isso tem se espalhado. Como nós falamos lá no mês atrasado, na igreja de Tiatira, por falsas mensagens que pessoas estão pregando, que não precisa se envolver, que Deus está ali para fazer as suas vontades, satisfazer os seus desejos, que não precisa de envolvimento, de que Deus é alguém que está ali para te servir. E aí essa sensação de uma salvação falsa, de a pessoa estar salva em si mesma e não em Jesus. E a igreja estava morta porque a igreja não estava em Cristo. Quase toda aquela igreja em Sardes não estava em Cristo. Jesus, ele fala, tem nome de que vive e está morto, e Jesus é a videira. A Bíblia fala que sem mim nada podereis fazer, ele falou. E quando Jesus falou que sem mim nada podereis fazer, ele quis dizer o que ele disse mesmo, que sem ele nada podemos fazer. Então, irmãos, é isso que Jesus quer, que a gente esteja nele, viver. Você pode estar desanimado, passando por alguma dificuldade, mas nós temos que estar no Senhor. Nós podemos estar passando por uma luta, com uma situação difícil, mas nós precisamos estar no Senhor para passar por essa situação. Não ter seu nome, não ter só no status que é cristão, está lá na bio. Ou a gente precisa viver isso totalmente. Deus não despreza você por você estar passando por uma dificuldade. Ele não se envergonha de você estar passando por uma luta. Ele não se envergonha disso. Mas a gente precisa estar em Jesus, irmãos. É ter nome, sabe? É ter um nome gravado lá no livro da vida. Ele sai e dizer, não, eu te conheço, você está passando por isso, né? Mas eu estou com você. O apóstolo Paulo, nas suas dificuldades, nos seus problemas, ele falou, muitos me desampararam, mas o Senhor me assistiu. Um sentimento é terrível, e a situação na sua vida, você está passando e você se sentiu sozinho. Mas Paulo falou, olha, eu estou passando por dificuldade, mas o Senhor me assistiu. Porque Paulo sabia que era mais importante ele ser diante de Deus do que ser alguma coisa diante dos homens. Amém. Porque tudo aquilo que Paulo tinha por ganho, ele reputou por perda por causa do Senhor. Porque Paulo não queria viver de aparência, ele não queria viver de status de fariseu, de judaísmo. Ele fez uma lista de tudo aquilo que ele era. Mas agora ele falou, reputei por perda. Para ganhar quem? Para ganhar Cristo. Aleluia. Paulo sabia, ele era um homem extraordinário. Mas ele falou, tudo isso eu reputo por perda, porque Paulo não queria viver de status e aparência. O que mais se importava é ser de Jesus, é sair só do status, é ter nome, não é? Paulo não queria, sabe, irmãos, status, aparecer, ele queria viver Jesus na vida dele. Amém. É importante, irmãos, que nós não podemos viver de status. Talvez essa igreja se apegou com a cidade, com a história da cidade, né? Tinha uma glória, tinha um poder, era importante, mas devido aos problemas não conseguiram se rever. Mas a igreja de Sardes queria ser reconhecida como a igreja que vive. E Jesus, como ama a igreja, como Ele nos ama, irmãos, Ele vem exortar a igreja de Sardes, ao anjo da igreja, a toda a igreja, falando que a igreja precisava se voltar para Ele. E quando Jesus fala com a gente, nos repreendendo, nos dando uma palavra dura, porque Ele nos ama, Ele não quer nos perder, porque para Jesus, irmãos, 99 não são 100, porque todo aquele que o Pai deu para Jesus, não quer Ele, Jesus não quer perder, não quer, Deus não quer que
Então esse amor maravilhoso de Jesus, né, ele expressou para essa igreja. Não podemos viver do passado, viver só de status. O que acontece com um determinado grupo de pessoas hoje? Pessoas, e pode acontecer com a gente em algum momento, coisas porque nós fizemos algo lá no passado, para Deus, na obra dele, o fato de nós sermos um dia usados por Deus em uma oração, em orações, Deus sendo usado em algo lá atrás no passado, e a gente se prender com isso, viver uma vida relaxada, só contando lá no passado, dizendo, não, eu estou assim, mas veja, Deus, através de mim, Deus fez isso, fez aquilo, eu fiz isso, eu orei, fiz aquilo, e depois deixar isso para trás, viver de forma relaxada, e se enganar com isso. Não, Deus ele vai levar em conta aquilo que eu fiz para Ele lá atrás. Não vai, se a gente não permanecer até o fim, ser fiel até o fim. Não é porque a gente fez algo para Deus lá atrás que a gente vai ficar usando de desculpa para viver de qualquer maneira, de viver morto. Não, porque eu estou assim, mas olha, Deus, através de mim, Deus fez isso, eu orei, aquela pessoa foi curada, eu fiz isso, e aconteceu aquilo, e o irmão pediu oração, estava lá, e aconteceu isso. Amém, glória a Deus que aconteceu, mas irmão, nós devemos perseverar até o final. Amém. O que acontece muito hoje é que as pessoas às vezes querem usar o passado para continuar vivendo a vida de qualquer maneira, a vida morta, citando coisas como se Deus fosse comprado por aquilo que nós já fizemos para Ele. E se nós fizemos algo para Ele, foi por causa dele, por Ele e por estar nele. Porque nada da gente mesmo, nada da gente mesmo. Tudo que nós fizemos, irmãos, é por causa que Deus estava ali, operando. Amém. Você vê que na Bíblia, através de Paulo, Jesus fez isso, Deus fez aquilo, sempre através dele. E se nós fizermos algo lá atrás, glória a Deus, e nós devemos perseverar até o fim. E Deus que nos ama, esse amor tão maravilhoso, né? Tão tremendo. No verso 2 ele fala: ser vigilante e confia nos restantes que estão para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. O que Jesus quis dizer? Que tinha um resto de pessoas que estavam ali naquela igreja, um restante de pessoas que não estavam mortas espiritualmente, mas estavam prestes a morrer. E Jesus, que é o pastor, né, de todas as igrejas, o pastor dos pastores, falou: não, vamos fortalecer os que estão ali prestes a morrer. Porque, irmãos, como eu falo, Jesus não se envergonha, né? Se você está com uma dificuldade, um problema, Ele quer nos resgatar, Ele quer nos salvar. Ele não é aquele pastor que vai ver a ovelha, né, indo embora, não, Ele vai atrás da gente, Ele vai, né? Ele vai. Nós vemos ali no Cima das Casas, aquele exemplo tão bonito, né, ali na historinha da conclusão, né? Eu fiquei ali, pensando ali como Deus é maravilhoso, né? Aquela história do pastor que foi atrás da ovelha, a ovelha estava ali, né? Eu falei, caramba, cara, então é tremendo, assim, uma coisa maravilhosa, esse amor de Deus com a gente, irmãos, com aquele que está mais fraco. Jesus não está mais satisfeito, ele chegou, não, esses aqui estão para morrer, não, vamos fortalecer essas ovelhas, porque Deus não quer ver nenhuma ovelha se perdendo, eu, você, qualquer pessoa. Ele nos ama. E sabe, irmãos, quando a gente receber a palavra, acolha no coração em nome de Jesus. Acolha, porque isso vai nos dar vida. Sinta-se como Jesus estivesse falando, sabe? Quando alguém vier falar com você, irmão, olha, irmão, eu caminho assim, recolha a palavra, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Né? Muitas pessoas, às vezes, você vai falar, não, mas eu já conheço a palavra. Poxa, mas eu conheço a palavra. Mas, poxa, vamos praticar juntos em nome de Jesus. Mas eu já conheço a palavra. Mas eu já conheço. Aquela resistência para aceitar. Aquela coisa assim que é difícil. É uma resistência, né? Você vai falar, pessoal, mas eu já conheço a palavra. Tudo bem, que bom que você conhece, mas aceite essa palavra, né, no seu coração, que Jesus quer te salvar, que para Ele não basta a aparência, ter o nome de crente, a gente precisa viver isso, né? A palavra de Deus diz que Jesus falou, porque não, no verso 2, porque não achei as suas obras perfeitas diante de Deus. A Bíblia fala lá em Mateus capítulo 5, verso 16, que existem as obras que glorificam a Deus. E Deus quer isso, mas que as obras glorifiquem. Jesus ele falou, olha,
com essas tuas obras e não te eras perfeitas. Não estão da forma que deveria ser. Jesus ele estava vendo a igreja fazendo, vivendo, fazendo algo, atividade, mas não estava perfeito. Não estava. E Jesus ele é o dono da igreja, ele é o dono de todas as coisas. Amém. E chega a determinado momento, irmãos, eu acredito que todo crente ele faz isso. Poxa, se eu estou fazendo tal trabalho, eu devo me esforçar mais, eu devo fazer isso, eu devo fazer aquilo. Existe um autoexame, a gente deve às vezes se analisar. Como está, talvez a leitura, o ver algo que nós estamos fazendo na obra, se a gente não pode melhorar, e qual a intenção do que nós estamos fazendo. Julgar, sabe, as nossas próprias obras, saber, poxa, eu estou fazendo desse jeito aqui, Deus, mas eu vou fazer melhor. E eu quero dizer para os irmãos que o negócio de SADs, né, obras mortas. Nós precisamos, às vezes, se analisar. Eu digo por mim mesmo, por nós mesmos, nós devemos, sabe, irmãos, colocar o nosso coração naquilo que nós estamos fazendo. Colocar o nosso coração, às vezes, colocar o coração, sempre, às vezes não sempre, colocar o coração, ser dedicado. Às vezes, no aconselhamento, se tem um dom de aconselhar, eu estava lendo um livro, eu esqueci o nome do pastor agora, ele é um pastor conhecido, a Introdução ao Aconselhamento Bíblico. Eu esqueci o nome dele agora, tem esse livro lá. E ele é um pastor que a característica de um dos livros dele é como se você tivesse, quando você lê o livro, você está de frente com ele, porque os livros que ele escreve é praticamente o mesmo tom. E parece, ele fala inglês, mas parece, como está na nossa língua, parece que ele está assim, muito falando na nossa frente, pela característica que ele escreve. Né? Então, irmãos, se você tem um dom de aconselhar, melhore o aconselhamento. Se você tem um dom de pregar, melhore, né? Se você tem um dom de exortar, melhore, em nome de Jesus, porque isso pode salvar vidas. Além de glorificar a Deus, irmãos, aconselhamento, a palavra ela salva vidas. Não existe algo para fortalecer a igreja do que a própria palavra de Deus. A palavra de Deus é aquilo que dá vida para um crente, para aquele que está fraco, é a palavra. Assistencialismo é uma maravilha, a gente ajudar as pessoas com assistência, é ótimo, mas a palavra de Deus é aquilo que traz vida. Às vezes você vai até pregar, você não vai ver o resultado ali na hora, mas ela vai fazer o efeito pela qual a palavra foi enviada. A palavra de Deus ela vai gerar um resultado. Às vezes não é o resultado que a gente quer que aconteça, mas é o resultado que Deus quer que aconteça. É o resultado da palavra. Talvez você aconselhe e você receba, né, uma patada. Talvez você vá aconselhar alguém e a pessoa vai ser ríspida com você. Talvez você vá aconselhar alguém e a pessoa vai dizer para você não se meter na vida dela. Mas a palavra de Deus ela deve ser ministrada. E em algum momento aquilo vai entrar no coração dela. Em algum momento aquela pessoa que feriu você vai ser ferida pela palavra. Só que essa palavra que vai ferir, ela vai curar também. Porque a palavra de Deus ela fere o nosso ego. Ela fere o nosso ego. Ela fere, mas a palavra de Deus ela cura. Amém. Ela é maravilhosa, irmão. Se ela pode ferir o nosso ego, ela pode lembrar a nós com quem nós somos, mas a palavra de Deus também traz vida para nós. Ela traz vida. A palavra de Deus é espírito e vida, ela que nos vivifica por dentro. Talvez em um determinado momento a gente mesmo possa receber aquela palavra, ficar triste em um determinado momento. Só que a palavra de Deus ela produz fruto para arrependimento quando o crente aceita aquela palavra. A tempestade passa. Talvez no momento que você ouviu uma palavra dura, você estava ferido por dentro. Talvez você não tenha aceitado tanto essa palavra por causa de uma situação que você estava passando na sua vida. Mas depois é um tempo de reflexão, você analisar, você, poxa Deus, eu estou ouvindo, eu ouvi essa palavra foi dura, mas eu precisava ouvir essa palavra. Em algum momento isso vai produzir vida em você e você vai ser vivificado por causa dessa palavra. Talvez a situação que você esteja passando hoje, Deus vai usar você para você aconselhar outras pessoas que estão passando por determinada situação. Porque Deus ele quer nos dar vida, Ele não quer perder a igreja dele, nenhuma da igreja, ninguém. Ele dá um conselho para a igreja no verso 3: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. Se não vigiares, irei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que horas sobre ti virei. Ele dá um conselho para essa igreja, pedindo para que as pessoas que não estavam ali vivificadas se arrependessem dos seus pecados.
É o desejo de Deus, isso é que a gente se lembre daquilo que nós ouvimos toda a nossa vida. Deus, Ele, sabe, irmãos, Ele quer nos trazer esperança, nos trazer coisas maravilhosas para a nossa vida, mas nós precisamos se arrepender dos nossos pecados. E Jesus, Ele falou assim: se arrepende de hoje, porque eu vou vir com você brevemente. Você não vigiar, vou vir como ladrão, você não vai saber que eu vou vir. Ou seja, Jesus, uma palavra dura, você precisa se arrepender dos seus pecados, da sua vida. Senão eu vou vir com você na hora que você menos espera, usando o exemplo do que das invasões que Sardes enfrentou lá no passado. Eu vou vir numa hora que você não vai estar percebido. E ele usa, irmãos, ele usa o contexto da história da igreja, ele usa o contexto da nossa vida para falar com a gente. Ele sabe tudo que nós passamos na nossa vida, ele sabe o nosso sentar, o nosso caminhar, e ele fala com a gente. A palavra de Deus fala no nosso coração, ela fala exatamente aquilo que nós estamos passando, ele fala. A palavra de Deus, alguém está pregando aqui na frente, o pastor está pregando, a pastora está pregando, o senhor está pregando e Deus usando ali para falar algo para a gente. Mas Ele quer, o primeiro passo para ser vivificado é se arrepender totalmente dos pecados. Se arrepender. Deus, não, eu me arrependo. Davi, ele, quando pecou, ele disse: eu pequei. Ele faz aquele salmo, ele não só escreveu ali, mas ele se arrependeu totalmente. Deus conhecia o coração de Davi. Você não vou morrer não, você não vai. Você vai ter as consequências, mas você não vai morrer. Deus conhecia o coração de Davi. Você vai assumir suas consequências, Davi. Mas eu sei que você se arrependeu. Porque Deus, Ele conhece o nosso profundo, o nosso íntimo. Ele conhece além da aparência, né? Olha, na casa de Jessé tem um rei. Eu me provi, Deus proveu para ele mesmo o rei. Eu me provi, tem ali Davi, que é um homem segundo o meu coração. Não fala o nome ali, mas tem um homem que é segundo o meu coração. Deus, Ele conhece a gente no nosso interior, os nossos processos, aquilo que nós passamos na nossa vida. Ele sabe todas as coisas. E uma coisa maravilhosa é que Deus, irmãos, a gente pode, sabe, pedir perdão, se arrepender totalmente, Deus, Ele nos recebe de volta. Aquela coisa maravilhosa de você se sentir perdoado, você sabe, poxa, Deus, eu errei, mas em nome de Jesus eu não quero mais fazer, eu me afastei dessas obras. E Deus, Ele nos perdoa totalmente, verdadeiramente. Se nós se arrependemos verdadeiramente, se voltamos para Ele. É melhor, muitas pessoas falam: não, eu quero continuar minha vida assim, porque se eu for crente, eu vou perder meus amigos, as pessoas vão se afastar de mim. Às vezes é o temor de perder a amizade fora, a amizade que não vai trazer nada que acrescente na nossa vida, né? E se eu me afastar e for para a igreja, as pessoas vão deixar de falar comigo, né? Muitas pessoas temem mais aos homens do que a Deus, né? Pessoas se preocupando com o que as pessoas vão dizer, né? Com o que as pessoas vão falar, mas Deus, Ele nos quer para Ele. Não dá para a gente viver, não se arrepender do nosso pecado por causa das pessoas. Essas pessoas não vão trazer salvação. Às vezes até amizade errada vai levar você para a perdição, vai levar você para a condenação. Não tenha medo, sabe, de viver totalmente para Deus. Mas as pessoas vão se afastar, mas você vai ganhar outras pessoas na sua vida. Em determinado momento, irmãos, as pessoas que se afastaram de você, quando você estiver em Jesus, você vai chegar até elas também, elas vão querer fazer parte dessa família. Mas você não pode se prender temendo as pessoas. Que se eu estou na rodinha, parar de fazer isso daqui, as pessoas vão começar a falar, vão começar a me julgar. Não, saia fora, em nome de Jesus, né? Vamos se voltar para Deus. Deus quer isso, que a gente se volte para Ele totalmente. Amém. Totalmente, ser vivificado por Ele, né? Lembra-te, guarda, arrepende-te. Se não vigiares, irei como um ladrão. E Jesus vem, meu irmão, como um ladrão na nossa vida. A gente pode estar aqui, daqui a pouco morrer e acabar, Jesus voltar para a gente. Jesus voltar, simplesmente voltar, né? Vir aqui, a gente está aqui vivo, daqui a pouco, caiu duro, acabou. E aí, Jesus voltou como um ladrão. Jesus voltou como um ladrão, então a gente não sabe o que ele vai fazer. As pessoas falam: não, eu vou beber mais um pouco, eu vou para a farra, mas depois, quando estiver mais velho, eu vou para a igreja, né? Então, não é assim que as coisas funcionam. A gente não sabe o que vai amanhã. Quantas pessoas, né, vão morrer até o final, daqui a pouco, até hoje,
até o final de semana, você vai ver pessoas famosas aí, muitas pessoas que querem pensar dessa forma, né? Eu vou viver de qualquer maneira, mas quando chegar o momento, tiver as coisas tudo ok, eu vou para a igreja, eu vou servir a Deus. Não é assim que as coisas funcionam, né? Eu acho que é uma coisa que eu sempre penso assim na Bíblia, mas que arrependimento é muito de Deus, sabe? É a obra totalmente do Espírito Santo. Depende de Deus, uma ação sobrenatural. Muitas pessoas usam o exemplo ali do ladrão na cruz, para dizer que a pessoa pode se arrepender. Uma coisa é você falar que errou, uma coisa é você se arrepender de verdade do coração. É uma obra do Espírito Santo. É uma coisa que você fala, mas eu me arrependo. Mas o arrependimento, irmãos, é algo que Deus faz. Que a Bíblia fala, né, se que o coração crê, né, se a boca confessar, existe algo que Deus faz, algo espiritual, é algo que é além das palavras. É o arrependimento. É o arrependimento, é algo que é muito de Deus. É a obra do Espírito Santo, não é algo só de falar da boca para fora. Quantas pessoas, irmãos, né, não vão ter essa chance? Mas nós temos o tempo todo, né, essa chance de se voltar para Deus em alguma área da nossa vida, de vivificar alguma área da nossa vida. Verso 4, mas também tem Sardes algumas pessoas que não se contaminaram as suas vestes, e comigo andarão vestidas de branco, porque são dignas disso. E Jesus, fazendo o diagnóstico daquela igreja, ele fala também que algumas pessoas não tinham se contaminado com aquilo, não tinham se contaminado. Ou seja, Jesus ele não generalizou, ele sabia que algumas pessoas não tinham contaminado as suas vestes. E contaminar as vestes é pecado, algo que é relacionado a pecado. Então Deus ele conhece o nosso interior, ele sabia, não, e parte da igreja não se contaminou. Algo estava acontecendo ali com aquele povo. Mas Jesus ele deu um diagnóstico falando, não, nem todos se sujaram, nem todos. E é bom, irmãos, que nós podemos estar no meio desse povo, né? De não contaminar as vestes. Pecou, vou me arrepender, vou ser o nome de Jesus, me ajuda nessa fraqueza, nesse pecado, né? Eu não quero mais fazer, e falar para Deus que eu não quero sujar mais as vestes. E vencer até o final. Errou, caiu, peça perdão para Deus, se volte para Deus. Errou de novo, peça perdão para Deus até vencermos. Quantas pessoas que saem de coisas terríveis na vida e ali errou, meu Deus, eu não podia fazer isso, eu fiz, e a pessoa lutando, vencendo até conseguir. É uma luta até o dia que Jesus voltar. Vai ser assim na nossa vida, irmãos. As coisas que precisam ser ajustadas na nossa vida, vai ser um processo, mas nós não podemos desistir de forma alguma. Desistir não é pra gente. Se é algo que está atrapalhando a nossa vida, nós temos que lutar até o fim. Ter essa vontade de vencer por Jesus, por agradar o seu amor, o seu Senhor, o nosso Senhor. Senhor, eu não consegui, mas ainda não vou conseguir. Você um dia contar um testemunho, um dia você falar para alguém que está passando por um processo, você falar, olha, eu passei por isso, eu venci assim. Não desanimar, não deixar que Satanás vença você, né? Envergonhando, dizendo, olha, você não vai vencer, já tem tanto tempo que você está com essa dificuldade e você ainda não venceu, você não vai vencer. É isso que Satanás responde no ouvido das pessoas, que elas não vão vencer, que elas não vão conseguir, que elas não vão conseguir se voltar para Deus, de andar de branco. Não. Nós temos que se voltar para Deus a todo momento, até vencer. O pecado, a dificuldade, os problemas. Vencer. Não há outra opção a não ser vencer. Não há outra opção. A nossa opção é vencer. Você tem duas opções, irmãos. Uma é vencer e a outra é vencer. Nós temos essa opção em Jesus, que Ele nos ajuda. Ele preocupado com a igreja, olha, aqueles povos estão para morrer, fortalece. Esse tanto aqui esse grupo aqui não contaminou suas vestes. Não é porque as pessoas lá fora, né, hoje está o marketing, né, nas igrejas, de olha, pessoa famosa se batizou, e aí vai publicar na internet, daqui a pouco a pessoa está lá no sambódromo, né, lá no carnaval, e está lá no status que Deus abençoe o carnaval, aquela coisa. Existe muito essa questão da aparência, pessoas que se enganam, pessoas que estão
querendo viver essa vida, né, dupla, Deus e o diabo, né? De segunda a sábado, diabo, domingo, Deus. Não é assim que as coisas funcionam. Não é porque as pessoas que são famosas aparecem, ou você conhece algum exemplo de ver a pessoa fazendo tal coisa, vivendo, né, no pecado, depois domingo, vindo e tomando ceia e tal, aquela coisa, e fazer a mesma coisa. Não, nós temos algo a seguir. Nós temos que ser como que eu e você, nós, irmãos, não contaminar as vestes para andar de branco com Jesus. Andar, não se contaminar, ainda que a pessoa ache que você é um careta, né? Ainda que a pessoa ache, não, você não precisa ser isso tudo, eu acho que para servir a Deus não precisa disso. É a conversa que, né, aquela conversa, aquela história, aquela coisa, não precisa disso tudo, né? O que importa é ter Deus no coração, e o Deus conhece, Deus sabe, é aquele mesmo enredo, aquela mesma história, e a gente não se contaminar e aconselhar, olha, você aprendeu dessa forma, mas a palavra de Deus ela fala assim, 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 né? E às vezes a gente, possivelmente uma hora você vai entrar em confronto com alguém por causa da palavra, né? Alguém vai discordar de você, às vezes a gente tem que falar, olha, mas a palavra de Deus ela fala assim, mas a palavra de Deus ela fala desse jeito, né? Assim que a Bíblia diz, né? Que Deus ele quer que a gente faça isso, se afaste dessas obras. Existem as obras da carne, elas estão lá em Gálatas, estão em outras partes da Bíblia, e a gente deve falar para as pessoas, ainda que a pessoa saia com raiva de você, ainda hoje não é muito difícil acontecer, mas fale em amor, mas fale. E Jesus falou lá no verso 5, o que vencer será vestido de vestes brancas, de maneira nenhuma arriscarei o seu nome no livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos anjos. Uma coisa maravilhosa, irmãos, né? Jesus ele fala que não vai riscar o nosso nome no livro da vida, vai confessar o nome diante do Pai, diante dos anjos, como Jesus falou lá em Mateus 10, do 32 ao 33, diz assim: portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, e eu o confessarei diante do Pai, do meu Pai que está nos céus, mas qualquer que me negar diante dos homens, eu negarei também diante do meu Pai que está no céu. Uma coisa mais maravilhosa da nossa vida, irmãos, é poder fazer parte da família de Jesus, de ter o nosso nome gravado no livro da vida, de Jesus, irmãos, nos conhecer. A gente vê, eu estava vendo, tem um seriado que finalizou agora, esse ano, né? Eu gosto muito, né? Foi o que tem na Netflix, Cobra Kai, que é derivado lá do Karate Kid, né? Não sei se os irmãos já viram, né? Eu vi um dos atores lá, teve o seu nome lá na calçada da fama, aquela coisa toda, aquela pompa, né? As pessoas vão pular o nome na calçada da fama, colocam uma estrela, aquele nome fica lá. Muitas pessoas têm seu nome gravado na Academia de Letras, muitas pessoas têm seu nome gravado em monumento, estátuas, são pessoas que serão lembradas por um determinado período. Ter seu nome gravado ali no monumento, ter uma estátua em seu nome, beleza, né? Se você merece, fez algo, legal, mas o mais importante é ter o seu nome gravado no livro da vida. Amém. Não é errado você ser importante, não é errado. Você, talvez por suas habilidades, por seu trabalho, por seu esforço, por sua dedicação, você ser conhecido diante dos homens é melhor, mas é importante ser conhecido diante de Deus. E se algo que é errado não vai ser conhecido diante dos homens, é melhor abandonar e ser conhecido diante de Deus. A fama, o status é sedutor. Ter seu nome como uma pessoa importante é sedutor, instiga a pessoa a querer, a ser importante, mas é melhor ter seu nome gravado no livro da vida do que ter seu nome no monumento. É melhor ter seu nome, não é errado você estudar, você batalhar, ter seu nome, passar, ir para a faculdade, fazer concurso, fazer tanta coisa, mas o mais importante é ter seu nome gravado no livro da vida. Porque esse registro ninguém adultera, ninguém altera, porque Deus é quem escreve. Deus é quem escreve isso. Sabe? Uma coisa maravilhosa é você ser conhecido. É muito bom você ser conhecido. Não é você, amém, você tem suas habilidades, algo que você faz, maravilha, que bom. Mas é melhor ter seu nome escrito no livro da vida. Amém. Fazer da gente membro da igreja, não visível, não quer dizer que a gente é parte da igreja visível. Não totalmente. A gente pode ter o nosso nome, mas se a gente não for a igreja de verdade, aí fazer parte da igreja visível
disse, nós não vamos entrar no reino dos céus. Não vamos entrar no reino. É muito importante nós termos o nosso nome gravado, ter a certeza da salvação, ter seu nome gravado no livro da vida, saber que você é de Deus. O Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. É uma coisa que Ele testifica. Talvez no mundo, quando a gente fala isso, não, você é muito soberbo, você quer dizer que você sabe que é filho de Deus? Só Deus pode julgar, só Deus é quem sabe, mas nós temos essa certeza da salvação. Deus nos dá essa certeza. Você pode ter paz com Deus, saber, não, eu sou salvo, eu sou de Jesus. Tem essa certeza. As pessoas se espantam às vezes por não ter certeza. É algo preocupante. E a pessoa deveria se preocupar com isso, só o fato de não ter certeza, de não estar ligado a algo seguro na sua vida. Mas nós temos essa certeza, Deus nos dá a certeza da salvação. A salvação, meu irmão, é uma coisa maravilhosa. E nós podemos ter certeza. E nós podemos dar esperança para alguém que não tem certeza. Explicar não com arrogância, mas falar, olha, é a palavra de Deus, ela nos dá a certeza da salvação. Nos dá a certeza, se você estiver em Cristo, você vai, a igreja, se você for a igreja, você vai ser arrebatada. Você vai ser salvo, você vai andar com Jesus, você vai ver a Deus, você vai estar no milênio, você vai ter vida eterna. Falar para a pessoa que está sem esperança. Porque que miséria é essa, irmão, de não ter esperança da salvação? É estar em algo, ligado a algo que não traz esperança, não nos traz salvação. O apóstolo Paulo fala, se não haver a ressurreição, né, somos mais miseráveis dos homens, sem esperança nenhuma. Às vezes para o ímpio é difícil ele acreditar nisso, sobre a salvação, de que alguém que está morto vai reviver no dia que Jesus voltar, porque não crê na palavra. As pessoas às vezes começam a colocar empecilho, acho que cada um de nós aqui passamos isso, mas as pessoas que estão lá no mar, e as pessoas que estão ali, que estão por isso, por aquilo, né? Jesus vai nos trazer vida, vai nos trazer de volta. Não importa aonde o crente, né, em Cristo morreu, Ele vai nos trazer a vida, vai nos levar por vários ares. Vai ter um encontro com o Senhor nos ares, vai ter um arrebatamento da igreja. Não importa, nós temos essa certeza maravilhosa de um dia sairmos daqui, de um dia sairmos da terra, desse lugar terrível, e viver para sempre com Jesus. Não vai ter fim isso é uma coisa maravilhosa. Falar, a pessoa que olha, a ressurreição é algo real, a palavra de Deus é algo real, vai acontecer, a palavra de Deus já aconteceu tantas coisas. Olha, a palavra de Deus diz que Jesus ia vir, e aconteceu isso. O profeta Isaías, 700 anos antes de Jesus nascer, profetizou que ele ia vir uma virgem, e você começar a falar, e abrir a sua boca, e Deus começar a te usar, para trazer esperança para aqueles que estão lá fora, de uma ressurreição, de uma esperança viva, rica, né, de ter o seu nome gravado no livro da vida, de ser conhecido diante de Deus. Amém. E como nós falamos, irmão, não é o fato de fazermos milagres lá atrás que vai fazer a gente conhecer diante de Deus, porque a palavra de Deus diz também que muitas pessoas que vão dizer, olha, eu operei milagres em seu nome, eu fiz isso em seu nome. Jesus só fala para eles, né, apartai-vos de mim, maldito vós, vocês que praticam iniquidade. Mas se você é um crente sincero em Deus, Deus pode te usar e você ser conhecido diante de Deus, porque os sinais estão aí, irmãos, né? Deus ainda cura, Deus ainda transforma, Deus liberta, Deus continua salvando vidas, salvando pessoas, curando de enfermidade, fazendo milagres. Deus continua transformando vidas. Os dons não cessaram, não acabaram, Deus continua operando na igreja dele. Amém. Também é importante a gente ter o nosso nome gravado no livro da vida. Amém. Apocalipse capítulo 20, do 12 ao 15, fala das pessoas que não estão com o nome gravado no livro da vida. E diz: e viu os mortos pequenos e grandes, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras, e deu mar aos mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que nele havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras, e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo.
Nós temos que falar para essas pessoas, irmãos, que aquele que não foi encontrado no livro da vida não vai ser, né, não vai para Deus, não vai ficar com Jesus. É um destino terrível para todos aqueles que não foi achado no livro da vida, não ter seu nome escrito. Grande frustração vai ser naquele dia se não tiver o nome gravado no livro da vida. Mas se você se arrepender dos seus pecados, se você é um crente sincero em Jesus Cristo, se você está em Cristo, se você está na videira, você vai estar escrito nesse nome. Você não vai participar desse julgamento terrível, mas vai estar com o Senhor para sempre. Amém. É algo maravilhoso que Deus nos dá, irmãos. É a certeza da salvação. É a certeza da salvação. A gente precisa ter essa certeza e não viver só o estado, mas ter a certeza. Ser prudente, não termos homens. Mas eu quero, mas se eu falar que eu estou errando, o que as pessoas vão pensar de mim? Existem coisas na nossa vida, irmãos, que vão ter consequências. Mas não é melhor a gente se arrepender dos nossos pecados enquanto é assim. É melhor ser sincero com Deus. Deus, eu não estou assim, eu não estou da forma que o Senhor gostaria, mas eu quero aqui, Senhor, pedir perdão. Eu quero me derramar diante do Senhor. Eu quero, eu quero mudar. Fala para Deus verdadeiramente, Senhor, eu quero mudar. Existe algo em mim ainda que, Senhor, não vence mais em nome de Jesus, você vencer. Fala para Deus sinceramente, irmãos. Porque Deus, Ele é dessa forma, e eu tenho certeza que quando a gente ora assim verdadeiramente, que nós se ajoelhamos no Deus, eu estou dessa maneira, você sente aquela coisa, né? Quando você quer realmente vencer, você sente o perdão de Deus, você sente algo renovador da parte do Senhor. Você já se levanta e diz: olha, Deus, eu vou vencer em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, obrigado, Pai. Em nome de Jesus, eu já me sinto melhor. A sua fisionomia já muda, o semblante muda, porque algo que Deus faz na nossa vida, Ele nos vivifica de dentro para fora. Aquele que começa aqui dentro, ele floresce. Né? É uma coisa maravilhosa, é o perdão de Deus. É o perdão de Deus que não nos rejeita, que nos ama, que não quer ver a ovelha que está prestes a morrer, né, se perder totalmente, que quer que quem esteja morto seja vivificado. Nós estamos vivos, nós estamos mortos em nossos delitos e pecados. Efésios 2 fala. Deus nos deu vida, nos trouxe vida. Amém. Nós não estávamos mortos aqui e Deus nos deu vida. Amém. Você lembra o dia que você se deu conta que você estava morto nos seus delitos e pecados? Você lembra? Né? Que você se deu conta de que você precisava de Deus, que você estava morto em suas próprias obras. Você lembra que Jesus vivificou você? Isso é uma coisa maravilhosa, e Deus quer nos trazer essa esperança, irmãos, que a gente venha viver totalmente para Deus em nome de Jesus, né? Viver essa verdade na nossa vida, ainda que você tenha dificuldade em algo, Deus, Ele te fortalece, Ele nos impulsiona a vencer qualquer obstáculo, qualquer dificuldade na nossa vida, qualquer pecado. Amém, irmãos, em nome de Jesus. Vamos ficar em pé nessa noite em nome de Jesus. Glória a Deus.